Você conseguiria enxergar no escuro, correr mais rápido que um carro e ainda assim ficar completamente invisível para a maioria dos olhos? Alguns animais da savana africana praticamente fazem isso todos os dias. E o mais impressionante, eles não nasceram prontos. Eles foram moldados, detalhe por detalhe, pela evolução, para se tornarem máquinas de caça quase perfeitas. Agora pensa comigo. Por que um guepardo não é forte como um leão? Por que um leopardo caça à noite, enquanto o guepardo prefere o dia? E por que algumas presas, que parecem fracas, sobrevivem mesmo cercadas de tantos predadores? Se você ficar comigo até o final, vai perceber que nada disso é aleatório. Cada músculo, cada mancha, cada hábito desses animais é uma adaptação evolutiva finamente ajustada pela pressão da savana. E aqui vai uma promessa. No final, você vai olhar para um leão ou uma hiena de um jeito completamente diferente, como se estivesse enxergando o código secreto por trás do corpo e do comportamento deles. Inclusive, a maior adaptação de todas, a que praticamente transforma um predador em engenheiro do ecossistema, eu vou deixar para quase o fim. Então vamos desmontar, passo a passo, as adaptações evolutivas dos principais predadores da savana africana e entender por que eles são exatamente como são. E a pergunta que vai te acompanhar o tempo todo é simples e inquietante. Quem realmente é o predador perfeito da savana? Começando pela base de tudo, o palco. A savana africana não é só um cenário bonito com árvores espalhadas. É uma fábrica de adaptações extremas. Calor intenso durante o dia, noites frias, comida concentrada em certas épocas e escassa em outras. Presas rápidas, atentas e em grande número. Tudo isso cria uma pressão de seleção brutal. Na evolução, não sobrevive o mais forte no sentido de academia. Sobrevive o mais adaptado para aquele ambiente específico. E a savana é um ambiente que privilegia 3 coisas nos predadores: visão, energia e estratégia. Quem enxerga melhor, gasta energia de forma mais eficiente e caça com a melhor estratégia, deixa mais descendentes. O resto vai sendo eliminado ao longo das gerações. Se você ainda está comigo, aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. A maior parte das adaptações não é sobre matar melhor, mas sobre economizar energia enquanto tenta matar. Correr atrás de uma presa e errar é um prejuízo enorme. Então, cada detalhe do corpo de um predador é um equilíbrio entre potência e economia. E é aqui que o leão entra em cena. Quando você pensa em predador da savana, pensa em leão. Mas o leão não é o mais rápido, não é o mais furtivo, não é o que mais mata por indivíduo. Então, como ele virou o símbolo máximo da savana? A resposta está nas adaptações sociais e físicas que trabalharam juntas ao longo da evolução. O corpo do leão é projetado para a explosão de força em curtas distâncias. Músculos robustos, ombros largos, peito poderoso. Eles não foram otimizados para correr longe, mas para derrubar algo grande em um curto espaço de tempo. Um búfalo, uma zebra, até uma girafa jovem. Isso exige um tipo de músculo e de esqueleto diferente do de um guepardo, por exemplo. Os machos têm juba. Isso não é só estética. Estudos sugerem que a juba protege o pescoço em lutas, sinaliza saúde e vigor para as fêmeas e intimida rivais. É uma adaptação sexual e social. Já reparou como a maioria dos vídeos de caça mostra fêmeas perseguindo presas? As leoas são as principais caçadoras. Elas não têm juba, são mais leves e discretas, perfeitas para o trabalho de aproximação silenciosa. E aqui entra uma adaptação menos óbvia: o comportamento em grupo. Viver em bando não é só companhia. É uma tecnologia evolutiva. Permite cercar presas, buscar de vários lados e derrubar animais grandes que um predador solitário dificilmente conseguiria. A evolução não selecionou só dentes e garras, mas também cérebros capazes de cooperar. E quer um detalhe que conecta o leão aos outros predadores? A pupila redonda e a visão adaptada para o crepúsculo. Eles preferem caçar no amanhecer e no entardecer, quando não está tão quente e quando a luz favorece a camuflagem. Essa simples escolha de horário já é uma adaptação para economizar energia e aumentar a chance de sucesso. Mas antes de você concluir que o leão é o topo absoluto em tudo, tem um outro predador, bem menos glamouroso, que esconde uma das adaptações mais subestimadas da savana. E provavelmente você já viu ele rindo nos documentários. As hienas. Se você ainda está aqui, agora vem a parte que quebra a imagem popular delas. Muita gente pensa que hienas são apenas necrófagas e só comem carniça deixada por outros. Isso é um mito parcial. Elas são excelentes caçadoras,
com uma taxa de sucesso que, em muitos casos, supera a dos leões. A primeira grande adaptação das hienas está no sistema digestivo e na mandíbula. Elas conseguem triturar e digerir praticamente tudo: ossos, tendões, cascos. O crânio e a musculatura da mandíbula são tão reforçados que geram uma das mordidas mais potentes proporcionalmente ao tamanho entre os mamíferos terrestres. Isso permite explorar partes da carcaça que outros animais deixam para trás. Repara na postura da hiena. A parte dianteira do corpo é mais alta do que a traseira. Isso, combinado com músculos resistentes, faz dela uma corredora de longa distância. Diferente do sprint explosivo do guepardo, a hiena é maratonista. Ela pode perseguir uma presa por quilômetros, esperando o momento em que ela cansa. E socialmente, assim como leões, hienas vivem em grupos complexos, com hierarquia rígida, dominância de fêmeas e estratégias de caça cooperativa. Essa organização também é uma adaptação. A inteligência social foi sendo selecionada geração após geração porque grupos que cooperavam melhor caçavam e sobreviviam mais. Mas ainda tem um aspecto quase grotesco e fascinante: a biologia reprodutiva das hienas fêmeas. Elas têm genitália externa parecida com a de machos, o que é resultado de hormônios e seleção sexual bastante específica, ligada à dominância. Isso afeta desde os conflitos internos até a escolha de parceiros. Uma adaptação extrema com custo alto, mas que se manteve, o que indica vantagens em longo prazo. E aqui uma curiosidade que liga hienas, leões e outros predadores: a competição direta. A evolução das hienas não aconteceu isoladamente, mas em resposta à presença de outros grandes carnívoros. Isso significa que parte das adaptações de força, resistência e vida em grupo surgiu não só para caçar presas, mas para roubar e defender carcaças de rivais. Agora, se leão e hiena são símbolos de força e resistência, quem representa a velocidade levada ao limite na savana? O guepardo é quase uma obra de engenharia extrema da evolução. Ele abre mão de várias coisas para ser o animal terrestre mais rápido. E essa troca é justamente a essência da adaptação. Não dá para ser o melhor em tudo. Então, a natureza escolhe especializações, começando pela anatomia. O corpo do guepardo é leve, aerodinâmico, com coluna flexível, que funciona quase como uma mola. A cada passada, a espinha se estica e se contrai, aumentando o alcance do passo. As pernas são longas e finas. Os músculos são desenhados para a explosão, não para a resistência prolongada. As garras do guepardo são parcialmente retráteis, diferente de outros felinos. Isso dá mais tração, como se fossem pequenos grampos no solo, ajudando na aceleração e na mudança rápida de direção. É como comparar um tênis de corrida com uma bota pesada. A cabeça é pequena, o peito é profundo para abrigar pulmões e coração eficientes, essenciais para oxigenar o corpo nessa corrida insana. Mas aqui está a pegadinha evolutiva. Essa velocidade tem custo. O guepardo rapidamente entra em superaquecimento. Ele não pode manter aquela velocidade máxima por muito tempo. Se a caça não termina em poucos segundos, ele precisa desistir, ou corre o risco de literalmente sofrer um colapso térmico. Isso criou outra adaptação: a estratégia de caça. Em vez de atacar de muito longe, o guepardo se aproxima o máximo possível, usando vegetação baixa e pequenas elevações do terreno para se esconder. Só então dispara o sprint final. Ele não pode desperdiçar aquela bomba de energia com tentativas longas. E se você prestar atenção ao rosto do guepardo, vai notar as marcas pretas descendo dos olhos até a boca, como lágrimas. Elas ajudam a reduzir o brilho do sol e aumentar o contraste visual, melhorando a visão durante o dia. É o mesmo princípio da tinta preta sob os olhos de jogadores de futebol americano. Mas espera, se o guepardo é tão rápido, por que ele não domina a savana? A resposta é o equilíbrio da adaptação. Ele é frágil em comparação com leões e hienas. Perde carcaças facilmente, não tem corpo projetado para lutar. Isso faz com que ele dependa de discrição e de caças rápidas, aproveitando horários e locais específicos para reduzir conflitos. Agora, se o guepardo é o velocista do dia, quem domina o turno da noite com discrição quase absoluta? O leopardo é o mestre da furtividade. Se você ainda está comigo, esse é o predador que talvez mais represente a ideia de adaptação versátil da savana. Ele não é o mais rápido, nem o mais pesado, nem o mais resistente, mas é provavelmente o mais flexível em termos de habitat, dieta e comportamento.
começando pela camuflagem. As manchas do leopardo em forma de rosetas quebram o contorno do corpo, misturando-o à luz e sombra da vegetação. Isso funciona em savanas arbustivas, florestas e até áreas rochosas. Essa pelagem evoluiu a ponto de deixá-lo praticamente invisível até para olhares treinados. A musculatura é outra obra de adaptação. Leopardos são extremamente fortes para o tamanho que têm, principalmente na parte superior do corpo. Eles conseguem arrastar presas pesadas, às vezes maiores que eles, e subir com elas em árvores. Isso não é só impressionante, é estratégico. Ao guardar a carcaça no alto, escapam de leões, hienas e até de outros leopardos. Esse comportamento de usar árvores como cofres de comida é uma adaptação comportamental e física combinada. Árvores viram aliadas na luta contra a competição. Não é coincidência. Indivíduos mais hábeis em usar árvores tiveram mais chance de manter a comida, alimentar filhotes e passar genes adiante. O leopardo também é um mestre em horário de atividade. Ele caça muito à noite, quando tem vantagem sobre presas menos adaptadas à baixa luz. Os olhos grandes, a visão excelente no escuro e o ouvido aguçado são frutos de milhões de anos de seleção. A preferência pela noite é uma forma de evitar competição direta com outros grandes predadores. E uma curiosidade que liga leopardo a outro animal ainda mais furtivo, tanto ele quanto certos felinos menores compartilham adaptações sensoriais semelhantes, mas aplicadas em escalas diferentes. Isso levanta uma pergunta interessante. Será que o tamanho sempre é vantagem na savana? Ou a furtividade pode ser mais poderosa que músculo? Falando em furtividade máxima, entra em cena um dos predadores mais eficientes, mas menos falados pela maioria, o licaão, também chamado de cão selvagem africano. Se você ainda está aqui, este é um dos exemplos mais impressionantes de como cooperação pode ser uma adaptação tão poderosa quanto garras desafiadas. O licaão tem um corpo leve, pernas longas e uma capacidade de resistência incrível. Ele não depende de velocidade explosiva extrema, como o guepardo. Depende de manter um ritmo alto por longas distâncias. É o corredor de fundo da savana. A ventilação eficiente, o metabolismo ajustado para esforço prolongado e as almofadas das patas adaptadas para longas corridas fazem dele um perseguidor implacável. Mas o grande diferencial dos licaões é social e comportamental. Eles caçam em grupos altamente coordenados. Quando perseguem uma presa, conseguem se revezar, cercar, antecipar movimentos, quase como se estivessem coreografando a corrida. Essa inteligência coletiva é uma adaptação selecionada por gerações de sucesso em grupo. Outra característica impressionante é a taxa de sucesso na caça. Em muitos estudos, licaões apresentam porcentagens de sucesso superiores a leões e hienas, eles escolhendo presas específicas, geralmente indivíduos mais fracos ou jovens, o que curiosamente traz um efeito positivo no equilíbrio do ecossistema, removendo animais doentes e controlando populações. O sistema social dos licaões inclui cuidado coletivo com filhotes e até com membros feridos ou mais velhos. Isso pode parecer só bonito, mas é uma estratégia evolutiva importante. Grupos que se ajudam mantêm mais indivíduos caçadores ativos por mais tempo, preservam conhecimento e aumentam a chance de sobrevivência dos filhotes. E se você reparar, o corpo do licaão, com orelhas grandes, não é assim por acaso. As orelhas aumentam a capacidade auditiva e também ajudam na dissipação de calor. Para um corredor de longa distância no calor africano, resfriar o corpo é crucial. Agora, já falamos de força, velocidade, furtividade e cooperação. Mas ainda falta explorar um tipo de adaptação que atua quase nos bastidores. Os sentidos refinados e as estratégias de emboscada, usados por vários predadores médios, como chacais, caracais e cervais. Se você ainda está comigo, esse é o ponto em que a evolução mostra que não é só sobre ser gigante ou super rápido. Predadores de médio porte precisam ser inteligentes na forma como usam o ambiente. Eles não podem competir de frente com leões ou hienas, então a adaptação vai para outros lados. Flexibilidade de dieta, audição apurada, agilidade em saltos, uso criativo da vegetação. Pensa no serval, por exemplo. Ele tem pernas traseiras longas em proporção ao corpo e ouvidos enormes. Essa combinação permite que ele detecte pequenos movimentos e sons de roedores e pássaros escondidos na grama alta. Quando localiza a presa, ele dá um salto vertical impressionante e cai praticamente em cima dela. Esse salto de pulo
É uma adaptação física e comportamental que aumenta a eficiência de caça em presas pequenas. Já o caracal é famoso pelos saltos horizontais e verticais para capturar aves em pleno voo. Os músculos poderosos das patas traseiras, o corpo elástico e a coordenação visual refinada são frutos de uma seleção intensa. Só os indivíduos que conseguiam capturar presas rápidas em ambientes abertos deixaram mais descendentes. Os chacais, por sua vez, são mestres da oportunidade. A adaptação deles não está tanto em um único superpoder físico, mas na combinação de inteligência, olfato aguçado, audição refinada e uma dieta extremamente flexível. Eles podem caçar presas pequenas, comer carniça, roubar sobras, até aproveitar frutos em certos contextos. Essa versatilidade é uma adaptação poderosa em ambientes imprevisíveis. E percebe o padrão. Quanto menor o predador, maior tende a ser a importância da criatividade ecológica. Usar horários alternativos, presas diferentes, nichos específicos da savana. Essa distribuição fina de nichos é uma grande adaptação coletiva do sistema. Cada espécie acaba ocupando uma função, reduzindo a competição direta. Mas tem uma coisa que ainda não falamos abertamente. Como as presas reagem a tudo isso? Porque nenhuma adaptação de predador existe no vácuo. Ela sempre puxa uma contrapartida nas presas. E é exatamente nessa dança entre predador e presa que surgem algumas das adaptações mais extremas. Você ainda está aqui? Agora vem a parte mais importante para entender o quadro inteiro: a corrida armamentista evolutiva. Cada vez que um predador ganha uma vantagem, as presas que têm qualquer traço que ajude a escapar daquela vantagem passam a sobreviver mais. Isso, geração após geração, muda o grupo inteiro. Pensa na velocidade das gazelas e das impalas. Elas não correm rápido por acaso. Elas correm rápido porque convivem com guepardos, licaões, leopardos e até leões. Se os predadores ficassem um pouco mais rápidos, as presas mais lentas morreriam primeiro, e só as mais rápidas deixariam descendentes. Ao mesmo tempo, se as presas ficam mais rápidas, só os predadores mais eficientes em energia, estratégia e surpresa conseguem acompanhá-las. Outra adaptação das presas, como a visão lateral ampla e os sentidos alertas, força os predadores a investirem em camuflagem e emboscada. As listras das zebras, por exemplo, ajudam a confundir a percepção de movimentos quando estão em grupo, dificultando que um predador foque em um indivíduo específico. Isso empurra predadores a se aproximarem mais, a escolherem indivíduos isolados, a caçarem em horários específicos. Esse vai e vem constante cria adaptações cada vez mais especializadas. O salto do cerval responde ao comportamento rápido de pequenos roedores. A força da mandíbula da hiena responde às carcaças que sobram da caça de outros. O hábito do leopardo de subir árvores responde à ameaça de ter sua presa roubada. É aqui que chegamos na grande revelação sobre a maior adaptação de todas. Não é só músculo, nem velocidade, nem estratégia isolada. A maior adaptação dos predadores da savana africana é a capacidade de encaixar sua vida em um quebra-cabeça complexo de outros predadores e presas. Eles foram moldados, ao longo de milhões de anos, para ocupar nichos específicos e, ao mesmo tempo, sustentar o equilíbrio do ecossistema. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que muda a forma de ver esses animais. Muitos desses predadores são, na prática, engenheiros do ecossistema. Quando controlam populações de herbívoros, evitam que a vegetação seja destruída. Quando removem indivíduos doentes, reduzem a propagação de doenças. Quando espalham o medo em certas áreas, obrigam as presas a se moverem, evitando a degradação de um único ponto. A evolução não tem plano consciente, mas o resultado de milhões de anos de seleção é um sistema em que as adaptações influenciam a sobrevivência de muitos outros. Tirar um grande predador da savana não é só perder um animal bonito, é romper uma engrenagem que ajuda a manter a grama, as árvores, os rios e, no fim das contas, até o clima regional. Os leões com sua cooperação poderosa, as hienas com sua resistência e mandíbulas esmagadoras, os guepardos com sua velocidade arriscada, os leopardos com sua furtividade arbórea, os licaões com sua inteligência coletiva e os predadores menores com suas estratégias refinadas. Todos eles são respostas diferentes ao mesmo desafio: sobreviver em um ambiente duro, competitivo, mas incrivelmente rico. Então, da próxima vez que você assistir a uma cena de caça na savana africana, tenta olhar além do espetáculo imediato. Repara nas formas, nas cores, nos horários, nas estratégias. Ali, em cada detalhe, está escrito o resultado de uma história evolutiva longa
cheia de tentativas, erros e acertos. Se esse mergulho nas adaptações evolutivas dos predadores da savana africana te fez ver esses animais com outros olhos, comenta qual predador você acha mais impressionante e por quê. Se é o guepardo com sua velocidade insana, o leão com seu poder em grupo, o leopardo com seu jeito fantasma, ou as hienas subestimadas. E se você quiser continuar explorando os bastidores da natureza, desde as presas que desafiam esses predadores, até como mudanças climáticas podem alterar todas essas adaptações, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem ama a vida selvagem. Porque entender a evolução não é só curiosidade, é entender como a própria vida se reinventa o tempo todo.